Krishna. Sights. Jayora Madhava Kunja Bihari Jayora Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yasodanandana Brajajanaranjana Sodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yasodanandana Brajajanaranjana Sodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai, Prabhupada ki Jai, Antaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Ora Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Podemos começar? Tudo bem aí? Som, imagem? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 3, o status quo. Capítulo 25, as glórias do serviço devocional. Então, o verso de hoje é o verso 37. Ato vibhutim mamamaya vinastam asvaryam ashtangam anupravritam Shriyam Bhagavatim Vasprihayanti Bhadram Parasyamete Snuvate Tuloke. Então, de novo. Ato Vibhutim Mamamaya Vinastam Ashvaryam Ashtangam Manu Pravritam Shriyam Bhagavatim Vasprihayanti Bhadram Parasyamete Snuvate Tuloke. Então a tradução palavra por palavra é a seguinte. Ato, então, vibhutim, opulência, mama, de mim, maya vinaha, do Senhor de Maya, tam, esta, asvaryam, perfeição mística, Astangam, consistindo em 8 partes. Anupravritam, seguindo. Shriyam, esplendor. Bhagavatim, do reino de Deus. Vá, ou
Asprihayanti. Eles não desejam. Padram. Bem-aventurados. Parásya. Do Senhor Supremo. De mim. Esses devotos. Asnuvate. Desfrutam. Tu, mas. Loque nesta vida. Então, a tradução e significado dado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte. Assim, por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o devoto não deseja nem mesmo a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Satyaloka. Ele não deseja as 8 perfeições materiais obtidas do yoga místico, nem deseja ser elevado ao reino de Deus. Todavia, mesmo sem desejá-las, o devoto desfruta, mesmo nesta vida, de todas as bênçãos oferecidas. Bom. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem. Ok. Bom, então vamos lá. Estamos vendo aqui. Então eu vou ler de novo a tradução. Assim, por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o devoto não deseja nem mesmo a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Vou ler de novo. Assim, por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o devoto não deseja nem mesmo a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Satyaloka. Ele não deseja as 8 perfeições materiais obtidas do yoga místico, nem deseja ser elevado ao reino de Deus. Todavia, mesmo sem desejá-las, o devoto desfruta, mesmo nesta vida, de todas as bênçãos oferecidas. Ali, bom. Então, vamos ler o significado. Há muitas variedades de vibhuti, ou opulências oferecidas por Maya. Temos experiência de diferentes variedades de gozo material, mesmo neste planeta. Mas, se alguém consegue promover-se aos planetas superiores, como Chandraloka e o Sol, ou ainda mais elevados, como Mahaloka, Janaloka e Tapoloka, ou mesmo finalmente ao planeta máximo, que é habitado por Brahma e chama-se Satyaloka, há imensas possibilidades de gozo material. Por exemplo, a duração de vida em planetas superiores é muitíssimo maior do que neste planeta. Afirma-se que na Lua a duração de vida é tal que 6 dos nossos meses equivalem a um dia de lá. Não podemos nem mesmo imaginar a duração de vida no planeta mais elevado. A Bhagavad Gita afirma que 12 horas de Brahma são inconcebíveis
inclusive para nossos matemáticos. Tudo isso são descrições da energia externa do Senhor, ou Maya. Além dessas, há outras opulências que os yogis podem alcançar mediante seu poder místico. Elas também são materiais. O devoto não aspira a nenhum desses prazeres materiais, embora eles estejam à sua disposição se ele simplesmente os desejar. Pela graça do Senhor, o devoto pode alcançar um maravilhoso sucesso simplesmente pela vontade. Mas o verdadeiro devoto não gosta disso. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ensina que não se deve desejar opulência material ou reputação material, nem se deve tentar gozar de beleza material. A única aspiração deve ser de absorver-se no serviço devocional ao Senhor, mesmo que não se obtenha liberação. Mas se tenha que conquistar o processo de nascimento e morte ilimitadamente. Essa tradução aqui ficou estranha, né? Vou ler de novo esse parágrafo aqui. A única aspiração deve ser de absorver-se no serviço devocional ao Senhor, mesmo que não se obtenha a liberação. Mas se tenha que continuar o processo de nascimento e morte ilimitadamente. Agora entendi. Então, a única aspiração é absorver-se no serviço devocional, mesmo que não se obtenha a liberação e tenha que continuar o processo de nascimento e morte ilimitadamente. Na realidade, entretanto, para quem se ocupa em consciência de Krishna, a liberação já lhe é garantida. Os devotos gozam de todos os benefícios dos planetas superiores e também dos planetas Vaikunta. Aqui se menciona especialmente que Bhagavatim Bhadram. Nos planetas Vaikunta, tudo é eternamente pacífico, mas o devoto puro não aspira nem mesmo a ter essa promoção. Mas, de qualquer modo, ele obtém esta vantagem. Goza de todas as facilidades dos mundos material e espiritual, mesmo durante o atual período de vida. Então, o devoto, mas de qualquer modo, ele obtém esta vantagem. Goza de todas as facilidades dos mundos material e espiritual, mesmo durante o atual período de vida. Vivo? Jai, Srila Prabhupada aqui. Jai. Om Agyana Timirandasya Gyanam Janasalakaya Chakshu Militam Yena Tasmai Sri Gurave Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mati Hridayananda Goswami Tinam Namaste Guru Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mati Bhaktivedanta Swami Tinam Vanchakalpatarubhascha Kripasindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Então, bom dia a todos que chegaram. Vamos ver aqui. Vamos então ler de novo
tradução do verso, assim, por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o devoto não deseja nem mesmo a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Satyaloka. Ele não deseja as 8 perfeições materiais obtidas do yoga místico, nem deseja ser elevado ao reino de Deus. Todavia, mesmo sem desejá-las, o devoto desfruta, mesmo nessa vida, de todas as bênçãos oferecidas. Irmão, ai, Deus está muito misericordioso, né? Então, vamos ver aqui. Prabhupada explica aqui no significado, né, que o devoto pode ter todas essas facilidades dos planetas superiores, e fala que os planetas superiores têm imensas possibilidades de gozo material e que a duração de vida é muito maior do que aqui, ainda desfruta mais e ainda tem mais tempo para desfrutar. E além disso, além de poder desfrutar dessas facilidades dos planetas superiores, também pode desfrutar dessas perfeições ou siddhis que os yogis obtêm depois de muita austeridade, né? Muita tapácia, muito esforço. Eles, se são bem-sucedidos, eles conseguem muitos poderes místicos, né? Perfeições místicas, são os siddhis. Então, esses siddhis, existem 8 principais, né? São chamados, são os Ashta Siddhi. Ashta Siddhi, Ashta é 8, né? Siddhi, perfeição, realização, poder, né? Então, esses Siddhis, eles estão citados aqui no Bhagavata mesmo, no canto 11, capítulo 15, verso 4 e 5, aí cita esses 8 siddhis, né? Essas 8 perfeições que podem ser obtidas pelo yoga místico. Então vamos dar uma revida aqui nesses siddhis. O primeiro é o Anima Siddhi. Anima Siddhi quer dizer que a pessoa consegue o poder de tornar-se menor do que o menor, podendo penetrar até no átomo ou em qualquer lugar que ele queira. Então essa é um poder muito grande, né? Imagina. Você poder penetrar em tudo. A pessoa não precisa nem fazer endoscopia, né? Quer ver como é que está lá dentro? Ele vai lá e entra e olha, vê se tem alguma coisa, algum tumor, alguma coisa, e volta. Então é um superpoder, né? Ou pode, né, ver qualquer coisa em qualquer lugar sem ninguém vê-lo. A pessoa fica muito poderosa. Então esse é o Anima Siddhi. Aí depois vem o Mahima. Então Ani, né, de ano é pequeno, né? Anima. E agora de Maha, Mahima Siddhi, que é essa de poder tornar-se o maior do que o maior, expandindo-se ilimitadamente. Mahima Siddhi. A gente no Bhagavatam, nas histórias do Bhagavatam, a gente vê várias histórias que certos devotos, ou até mesmo demônios, eles manifestam essas qualidades, né? Entende? Quando
Hanuman estava indo para Lanka, né, saltando para ir procurar Sita Devi. Ele, no meio do caminho, veio uma demônia, né, e abriu a boca para engolir Hanuman. E aí Hanuman expandiu, disse que ele expandiu, se tornou um macaco enorme. Mas aí a demônia também se expandiu, abriu uma boca maior do que o macaco. E aí ele expandiu mais ainda, e ela aumentou mais ainda. E aí, quando ela estava com a boca enorme assim, para engolir, aí ele ficou diminuto e passou e foi embora. Passou pela boca, ela fechou a boca, não pegou nada. Então a gente vê nessa história o exemplo, né, de demônio que tinha da demônia que tinha essa perfeição, essa sídia, esse poder, né, de Marimar se expandir. E também do devoto, né, Hanuman, que também tinha o poder e tinha a inteligência de usar o poder e escapou da demônio. Então esses são os dois primeiros. Depois vem Lagmar Siddhi. É o poder de tornar-se mais leve que o mais leve e até flutuar no ar ou levitar. Então tem esses muito famosos, né, esses devotos que levitam, ficam flutuando no ar ou então que andam sobre as águas. Então é esse poder aí de Lagmar Siddhi. A pessoa tem esse poder, ela pode fazer essas coisas, né? Porque ela fica muito leve, né? Então ela não afunda na água se ela não quiser e ela até flutua no ar se ela quiser. E o quarto Siddhi desses principais, né? São esses 8 principais. A gente vai ver também alguns secundários. Então o quarto Siddhi principal é Prapti Siddhi, poder de alcançar qualquer coisa desejada, inclusive objetos distantes. Imagina, que poder, né? A pessoa está querendo comer uma maçã que lá dos Himalaias, fresquinha, que acabou né, ou então quer colher do pé lá dos Himalaias. Porque as maçãs dos Himalaias são assim celestiais, né? Vale a pena ir para os Himalaias só para provar uma maçã daquela colhida na hora. É incrível. Nunca imaginei que pudesse ter uma maçã tão boa. E, e o devoto, ele pode alcançar isso se ele deseja, né? Esse é um dos siddhis que os yogis conseguem, né, com muito esforço, quando eles são bem-sucedidos. É, é mais essa perfeição que eles podem alcançar. Então imagina, ele está falando dessas perfeições, são coisas impressionantes, né? E o devoto não está interessado. Isso é que é incrível, né? E o próximo, o quinto, é Prakamya Siddhi. O poder de satisfazer todos os desejos e desfrutar de qualquer coisa em qualquer lugar. Aí é demais, né? Satisfazer todos os desejos, desfrutar de qualquer coisa em qualquer lugar. Porque é uma coisa que é impossível, né? A pessoa satisfazer todos os desejos. Diz que esse universo inteiro não é capaz de satisfazer os desejos de uma pessoa. Tantos desejos que a pessoa tem. Agora, com esse Siddhi, para Kamya Siddhi, ele pode satisfazer todos os seus desejos, desfrutar de qualquer coisa em qualquer lugar. Imagina. Nem o, o gênio da lamparina, né? Tem uma história, tá rapidinho, que é bem interessante. Que um camarada achou, estava andando na praia, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, né,
no litoral ali. E aí achou a lâmpada, uma lamparina, né? Aí pegou a lâmpada, mexeu nela, daqui a pouco saiu o gênio lá. Aí o gênio falou: Ah, meu senhor, o que que você deseja? Você me libertou aqui dessa lamparina. Aí ele falou: Ah, você é um gênio, posso pedir qualquer coisa, qualquer coisa. Ele falou: Olha, então, por favor, eu tenho uma esposa que insistiu que quer morar no Havaí, e aí ficou buzinando no meu ouvido e não parava de dizer que queria morar no Havaí, mas eu trabalho aqui em Los Angeles e não tinha como deixar o emprego, mas aí eu acabei comprando a casa lá no Havaí para ela, e eu fico aqui trabalhando e vou lá e volto e vou e volto. E é um transtorno enorme pegar barco e coisa, avião, um gasto enorme. Eu queria ir de carro. Aí eu chego lá de carro, levo tudo que eu tenho que levar, trago. Então eu queria que você fizesse uma ponte daqui para lá, para Havaí. Aí o gênio coçou a cabeça, né? Uma ponte até o Havaí. Pô, mas vai ser um transtorno esse negócio. Não, é muito complicado. Imagina uma ponte aí no meio do mar. Aí falou: Não tem uma coisa mais simples, não, que você deseja? Aí falou: Bom, então faça o seguinte: faça com que a minha esposa fique satisfeita com o que ela tem. Aí ele falou assim: Não, não, eu construo a ponte. Como que é difícil satisfazer os desejos, mas fácil construir uma ponte para o Havaí. Então, o yogi, ele tem esse poder também de satisfazer todos os seus desejos. Esse é o quinto. Depois vem o sexto, é Ishitwa Siddhi, poder de controlar e dominar sobre a natureza material e outros seres. Ishitwa, Ishitwa Siddhi. Esses demônios gostam muito desse poder, né? Hiranyakashipu conseguiu, né? Ele dominava toda a natureza material, até as estações. Ele falava: Não, agora eu quero calor, e aí acontecia calor. Agora eu quero frio, e eu quero chuva. Ele fazia, mandava em tudo, né? Era o cara. E porque tinha esse poder, Ishitwa Siddhi. Esse é o sexto. Depois vem Vashitwa Siddhi, o poder de subjugar e controlar todos, inclusive a influência da natureza. É parecido com esse anterior, né? O Ishitwa Siddhi é poder de controlar e dominar sobre a natureza material e outros seres. E Vashitwa Siddhi é poder de subjugar, não só controlar, e inclusive a influência da natureza. Então é parecido, né? Tem esse também, né? E finalmente o oitavo é Kama Vasaita Siddhi. Kama Vasaita Siddhi. O poder de cumprir qualquer desejo próprio sem obstruções. Então ele tem aquele poder de satisfazer os desejos, desfrutar, e também de cumprir qualquer coisa, qualquer propósito que ele tenha, qualquer projeto que ele ambicione ou queira fazer, ele tem o poder de cumprir sem nenhuma obstrução. Então, esses são os 8 siddhis ou perfeições principais que o yogi místico pode alcançar. Mas tem também, esses estão no Bhagavatam, quem quiser ver, o
11, né, o canto 11, capítulo 15, versos 4 e 5, esses que estão esses 8 CIDs principais. Aí depois, no versos 6 e 8, continuando, né, então, na sequência, aí é descrito os 10 CIDs secundários. Então, os 10 CIDs secundários. Aí vamos ver essas 10 também, que é bem interessante. A primeira é a Nurdvancharana. Nurdvancharana. Não ser afetado pela fome, sede ou outros apetites naturais. Então a gente vê que esses CIDs secundários são mais simples, né? Então não é tão difícil e tão assim incrível que os CIDs principais, mas também pode ser alcançado. Então a pessoa que não pode alcançar primeiramente esses CIDs secundários, né? Então a gente vê isso, né? Yogis que não são afetados pela fome, nem sede, nada, e ficam lá meditando, nem frio, ficam lá meditando no gelo. Então isso também é um CID que a pessoa pode obter. Depois tem Dura Shravana, é o segundo CID secundário. A capacidade de ouvir coisas distantes. Então é interessante ver esses CIDs secundários também, porque quase não se fala, né? Eu nunca tinha ouvido o Devoto falando e vi que tem no Bhagavata logo na sequência dos principais, né? Então, o segundo é esse Dura Shravana, capacidade de ouvir coisas distantes. É interessante, né? Já só pode ouvir coisas que estão acontecendo longe. E esse é um CID que os índios têm, pelo menos tinham, né? É interessante, uma vez, meu irmão estava contando, ele foi lá no Xingu, né? Há muitos anos atrás, né? Mais de, talvez uns 50, para, uns 50, 55 anos atrás. Então a coisa era bem diferente, né? Então tinha os índios lá ainda muito índios mesmo, né? Bem naturais, viviam lá da floresta e da caça, da pesca. E ele foi lá com. Meu pai era piloto da aeronáutica, ele fazia esse serviço de vez em quando, né? De ir em certos vilarejos da Amazônia e até em aldeias de índios, levando médicos e dentistas e tudo para tratar o pessoal que não tinha acesso a essas coisas, né? Levar algumas coisas, medicamentos. Então, aí meu irmão estava contando que estava lá com um índio. Era um índio já que já falava, né, o português, já conseguia se comunicar. E aí ele, um momento assim, falou: Ah, tá vindo outro avião aí. Aí meu irmão ficou assim: Como é que você sabe? Ué, tô ouvindo o barulho. Aí ele disse que passou 20 minutos. Aí meu irmão começou a ouvir o barulho do avião. E ele tem boa audição. Meu irmão tinha uma. Não sei se ainda é tão aguçada, mas tinha uma audição impressionante. E só foi ouvir 20 minutos depois, um avião. Imagina com a velocidade dele. E passou 20 minutos para ele poder. Imagina a distância que o índio não ouvia. Ele tinha essa sídia aí, Dura Shravana. E a outra, a terceira, sídia secundária, é Dura Darshana, que é a capacidade de ver coisas distantes. Os índios também têm esse negócio, tem uma vista impressionante, né? Também ele constatou isso, que eles vão assim, de repente, olha lá o pássaro. E aí, em olhar, não via nada, né? Aí ele mandava uma flecha, tum, acertava no pássaro, o pássaro caía, e falava, pô, mas
estava vendo nada ali, né? E tinha um pássaro lá. Esse Dura Darshana, a capacidade de ver coisas de distância. Depois, o quarta síde secundária, Maná Javaha, mover-se, Maná Java, né? Mover-se ou viajar para qualquer lugar com a velocidade do pensamento. Mana, Mana Java. Então, viajar na velocidade do pensamento, para onde quiser, qualquer lugar, imagina. Não tem problema mais, a passagem está cara para a Índia, a pessoa vai, só de pensar já está lá. O próximo, o quinto, é Kamarupa, assumir qualquer forma desejada. A pessoa que quer ser bonita, então que seja, quer ser que nem fulano de tal, quer ter forma de mulher, forma de homem, a pessoa pode escolher qualquer forma, só de um animal. Então a Kamarupa, Kamarupa, né? De acordo com o seu desejo, você tem a sua rupa, a sua forma, de acordo com o seu Kama. Então, mas nem isso o desenho, o devoto está interessado. É interessante a gente ir vendo, porque só a gente citar assim, o devoto não está interessado nesses sítios, mas a gente nem para pensar que sítios são esses. É muita coisa, né? É coisa impressionante que a pessoa pode obter e o devoto não está interessado. É por quê, né? Vamos ver no final. Aí a sexta, fique até o final, vai ser interessante. A sexta é Parakaya Pravesha. Parakaya Pravesha. Essa aqui é entrar no corpo de outra pessoa. A transmigração consciente. Imagina, a pessoa pode entrar no corpo de outra pessoa. A pessoa quer... inclusive isso aí tem um exemplo, né, é, Shankaracharya. Shankaracharya, quando ele foi desafiado por uma mulher, né, para falar sobre o Kama Sutra, que é a escritura que fala de prazeres até sexuais e coisas assim, dos desfrutes sexuais, e fala sobre essa ciência. E aí, Shankaracharya, que era um sannyasi, né, a vida inteira celibatário, ele não tinha experiência nessa área, né? Aí ele falou, tudo bem, eu posso debater com você sobre essa escritura, mas me dá um tempinho aí. Não lembro quanto tempo foi. Mas aí nesse tempo, ele foi e tinha um rei que estava abandonando o corpo. Aí ele chegou lá e entrou no corpo do rei. Então o rei ia morrendo e de repente reviveu, ficaram todos impressionados assim. E aí ele naquele corpo de rei, ele pôde ter, tinha muitas rainhas, né, muitas esposas, pôde ter todas essas experiências sexuais e depois voltou para debater com a yogi lá que queria, não lembro quem era, não lembro os detalhes dessa história, mas ele tinha essa capacidade, né, de entrar em outro corpo de outra pessoa. Parakaya Pravesha. A sétima opulência secundária, Swachanda Mrityu. Mrityu é morte, né? Swachanda. Ele tem o poder de morrer no momento escolhido, deixando o corpo à vontade. Então ele pode deixar o corpo a hora que ele quiser, de acordo com a vontade dele. Então a gente vê na história do Bhagavatam, né, personalidades que tinham essa capacidade. Um deles muito famoso é Bhishma Deva, que estava lá todo transpassado de flechas, já era para ter morrido, ele deitado lá naquela cama de flechas, e ele se mantinha vivo, estava esperando o momento, né? Ele queria abandonar o corpo olhando para Krishna, pegando os pés de Krishna.
E assim aconteceu, né? E também tem outro exemplo mais recente de Haridas, Haridas Thakur, que quando estava mal lá para abandonar o corpo, ele ficou esperando o seu Chaitanya chegar, e quando ele chegou, ele falou: "Eu quero sua bênção". E aí pegou os pés de. Porque ele já tinha pedido essa bênção de morrer antes do Senhor Chaitanya, né? No encontro anterior, no dia anterior, que Chaitanya Mahaprabhu foi lá vê-lo, perguntou, ele falou como é que ele estava, ele falou, ele viu que estava mal, né? E aí ele pediu essa benção, ele deu. E aí quando ele voltou no dia seguinte, ele falou, então, tudo bem, Haridas? Ele falou assim, não, eu quero sua benção. Ele tinha pedido essa benção de poder abandonar o corpo antes de Chaitanya Mahaprabhu, que ele falou que não ia suportar ver o Chaitanya Mahaprabhu abandonando o corpo. E assim aí Chaitanya Mahaprabhu concordou e ele abandonou o corpo assim, olhando para Chaitanya Mahaprabhu, pegando os pés de Chaitanya Mahaprabhu. Então, essa é também uma siddhi que a gente vê nas histórias do Bhagavata, né, que a gente nem considera, né? Assim, não faz uma relação, normalmente, pelo menos eu nunca tinha feito, que isso é uma siddhi especial, né? Uma siddhi secundária, mas uma siddhi obtida por essas personalidades que são como yogis, né? Então, a oitava dessas 10 secundárias é associar-se livremente com os semideuses. Imagina, você pode ir lá ver os semideuses. Isso aí também, a gente vê várias histórias do Bhagavata que tinha personalidades que tinham essa capacidade, né, de ir lá falar com o Senhor Brahma. Tem até a história, já não lembro quem foi, que levou a filha lá para que o Senhor Brahma aconselhasse, formasse indicasse, né, um bom marido para ela. Mas lá o tempo, um, um segundo lá, é toda uma existência aqui, né? Como o Prabhupada falou no significado, né? Aqui na Terra. Então, esse tempinho que ele ficou lá com o Senhor Brahma, quando ele voltou, já não tinha mais ninguém da, da época que ele conhecia, né? Então, é um exemplo de poder se associar livremente com os semideuses. E assim tem várias histórias no Bhagavata sobre devotos que viajam assim aos planetas semideuses e tem contato com eles, né, à vontade. E o nono Siddhi Yata Sankalpa Samsiddhi, obter resultados exatamente de acordo com o que deseja mentalmente. Esse aí é impressionante, né? Porque a gente, a gente que não tem esse Siddhi, a gente imagina coisa e nunca sai exatamente como a gente imagina. Sempre tem um monte de coisa. Às vezes, por misericórdia de Cristo, sai até melhor, né? Mas é muito raro. Geralmente a gente é mais exigente, mas geralmente não sai exatamente como a gente quer, mas no final das contas a gente vê que foi melhor, né? Isso aqui é o ponto. Porque Krishna vai, né, vai sempre ajustando as coisas para que o devoto possa continuar sempre se elevando espiritualmente. Então, às vezes, ele não deixa, né, a gente obter certas coisas que vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Então, mas por isso que é melhor ficar nas mãos de Krishna do que ter esse Siddhi aí e fazer exatamente. Se a pessoa tem esse Siddhi aí, Krishna deixa fazer do jeito que ela quer, né? E às vezes não é uma boa. Mas todo mundo quer isso, né? E o décimo Siddhi secundário, Agya, Agya Apalanam, dar ordens que nunca são desobedecidas. Esse, esse Siddhi é difícil nesse mundo, hein? Caramba.
Que aqui é assim, né? Mesmo os pais, né? Tem até, viu, não sei se era programa de humor, humorístico, sabe? O pai falava para a criança, né? Ei, assim na frente dos amigos, né? Mostrando a sua moral, né? Ei, menino, faça isso, vá lá pegar meus chinelos, né? Aí depois fica assim, tomara que ele vai, tomara que ele... que nem o filho, a pessoa tem capacidade de ser obedecido, assim, tem garantia de ser obedecido, né? E agora, essa garantia de ser obedecido, isso é um Cid, é tão difícil. É Agya Apalanam, Apalanam, Agya Apalanam. Quem quiser ser obedecido, sem dúvida, tem que praticar yoga, desenvolver esse Cid. Então, a gente viu aí no final nós vimos 18 Cids, né? Os 8 principais e os 10 secundários. Vamos dar uma revida rapidinho aqui para refrescar. Eu vou só falar a tradução. Então, os 8 primeiros. Primeiro, tornar-se menor do que o menor. Segundo, tornar-se maior do que o maior. Terceiro, tornar-se mais leve que o mais leve. Quarto, alcançar qualquer coisa desejada, mesmo distante. Quinto, poder satisfazer todos os desejos, desfrutar de qualquer coisa em qualquer lugar. Sexto, poder controlar e dominar sobre a natureza material e outros seres. Sétimo, o poder de subjugar e controlar todos, inclusive a influência da natureza. E oitavo, poder de cumprir qualquer desejo próprio sem obstruções. Esses são os 8 principais. Depois os secundários. Primeiro, não ser afetado pela fome, sede nem outros apetites naturais. Dura Shravana, capacidade de ouvir coisas distantes. Terceiro, capacidade de ver coisas distantes. Quarto, mover-se ou viajar para qualquer lugar com a velocidade do pensamento. Quinto, assumir qualquer forma desejada. Sexto, entrar no corpo de outra pessoa. Sétimo, morrer no momento escolhido. Oitavo, associar-se livremente com os semideuses. Nono, obter resultados exatamente de acordo com o que deseja mentalmente. E décimo, dar ordens que nunca são desobedecidas. Então, esses são os 18 Siddhis que o devoto também não está interessado. Ele não está interessado nem para a Satya Louca e nem os Siddhis obtidos pelos yogis, essas perfeições, essas opulências materiais. Né? Por quê? Porque o devoto já está completamente satisfeito, ele já tem tudo. Tudo que pode ser obtido com esses Siddhis, que é felicidade, né? Que é tá feliz. Todo mundo quer ser feliz. Por que os yogis se sacrificam tanto para fazer essas austeridades e obter esses Siddhis? Para poder ser feliz usando esses Siddhis. Eu quero aquilo que eu quero. Agora eu estou feliz porque eu consegui. E eu posso isso, posso aquilo. Eu sou muito poderoso, então eu sou feliz. O devoto já está feliz. Então ele não precisa de nada disso. E é dito aqui, né, como a gente leu no verso, que se ele quiser, ele obtém, mas ele não está interessado, ele já conseguiu o objetivo de ter os Siddhis. Então, ele, em última análise, ele já tem os Siddhis. Porque o objetivo de ter Siddhis é ser feliz. Estar sempre satisfeito, estar completamente satisfeito. E o devoto já está satisfeito em si mesmo. Lógico, é o devoto puro, né? O devoto que realmente é devoto mesmo. Ele está cheio de amor por Krishna, ele sente o maior prazer em servir Krishna. Esse prazer de servir, essa é a maior dádiva que uma pessoa pode ter. Esse é o maior siddhi, essa é a maior opulência. Porque sempre a pessoa vai ter oportunidade
de servir alguém. E assim ela vai estar sempre feliz, sempre satisfeita, sentindo prazer, porque ela sente prazer em servir. Essa é a maior opulência do devoto, porque ela tem esse prazer de servir a Krishna, servir a Deus. Ela alcançou esse prazer. E como Deus está em tudo, no coração de todos, ela sente prazer em servir a todos. Então essa é a grande opulência do devoto. Por isso que ele não está interessado em nada, nenhuma opulência material. O que ele já tem é a maior opulência possível, a opulência espiritual. Então é isso. Gente, eu vou ver agora aqui se eu consigo acessar aqui os comentários, que eu mexi aqui, o negócio sumiu. E agora? Vamos ver se eu consigo aqui. Eu queria. Meu Deus, o que aconteceu? Ah, consegui. Desculpa aí. Não sou muito bom nessas coisas aqui, não. Bom, então vamos lá ver os comentários. Luiz Rocha, Hare Krishna, Hare Darshana. Prabhupada Ki Jai, Jai Hare Darshana. Honra tê-lo aí. Sundarang Devidas, Jai Mataji, uma honra tê-lo aí também. Luiz Rocha. Sundarang, são imagens tão bons. Ok, obrigado. Agora. Adilila, reverência, minhas também. Fernando Araújo, Hare Krishna. Haridashana Dasa. No questionário do Bhaktivaibhava, com base no Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, tem a declaração de que o serviço devocional tem como resultado também benefícios materiais. É, se a pessoa quiser, tem. É como se fala, né? Nesse verso falou bem isso, né, realidade? Que esse devoto, mesmo nessa vida, se ele quiser, ele pode ter todas essas opulências. Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami e outros sábios ficaram 7 dias e 7 noites sem comer, sem beber e sem dormir. É para você ver, né? Como é. Não é fácil, tem que fazer austeridade. E aí conseguiram o que eles queriam. Ainda bem que eles queriam Krishna, né? Aí vamos ver aqui, Haridashana continua. A diferença do Siddhi que domina. Opa, peraí. A diferença do Siddhi que domina até a natureza é que o outro. Não, está saindo. Que o outro manifesta fenômenos de, que, de contraria as leis da natureza. Ah, tá explicando aquela diferença, né, de um para o outro. Tá, obrigado, Haridash. Então tá aí, aquela parecia a mesma coisa, tem essa diferença aí. Então, Haridash, né, é o exemplo aqui. Arjuna visitou seu pai biológico Indra e Mutikunda, ajudou os devas em batalhas. Arjuna tinha essa capacidade, né, de se locomover e se comunicar com os semideuses. Adilila, Hare Krishna, Haridashna, os Siddhis secundários estão aonde? Haridashna, estão no mesmo
Eu vou escrever aí, deixa eu botar aqui no comentário. Estão no mesmo, na sequência dos seeds principais. Então eu vou botar aqui todos os seeds. Srimad Bhagavatam 11, 15. Aí começa no 4 e vai até o 8. Se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Acho que até o 8. Aí aparece todos. Do 4 ao 8. 4 e 5 são os principais. E 6 e 8, é isso mesmo. E 6 e 8, os secundários. Então, do 4 ao 8 você encontra tudo. Ok? Os secundários também estão aí. Deixa eu ver, não mandei ainda, não enviei. Enviar. Então tá aí. Todos os sítios aí nesses versos aí. 11, 15, 4 a 8. Então é isso aí. Minha gente, muito obrigado pela atenção. Apareceu uma pergunta aqui do Marcelo. Qual é a melhor forma de se conectar a Krishna? Através dos santos nomes de Krishna. Japa, Marcelo, Japa, Kirtana. Mas principalmente a Japa, porque aí é você que se conecta intimamente com Krishna. É você e Krishna, não tem nenhuma interferência. Mas no Kirtana também, é mais social, né? É um encontro social. E a Japa é um encontro mais íntimo. Então essa é a forma. Se concentrar nos santos nomes, que ele está ali, ele está ali, ele está no mantra, como o Srila Bhaktisiddhanta explica, né? Krishna está no mantra. A gente tem que se aprofundar no mantra e aí a gente vai estar com Krishna. Não é de qualquer maneira, você fala, Krishna é o mantra, eu já estou repetindo o mantra, eu já estou com Krishna. Não, você não está com Krishna, sua mente está lá viajando. Você está onde sua mente está. O corpo pronunciar o mantra não quer dizer que você está com Krishna. Você tem que pronunciar com o coração, você tem que se aprofundar na coisa. Ir fundo, aí você vai estar com Krishna. É muito simples, né? Mas não é muito fácil. Temos que nos dedicar mesmo. Mas pelo menos é possível, né? É viável para nós, mesmo em Kali Yuga. Qualquer um pode conseguir. Chaitanya Mahaprabhu veio só para isso. E, assim, para outras coisas também, né? Mas um dos objetivos de Chaitanya Mahaprabhu foi trazer essa maneira fácil de se conectar com Krishna. Então tá bom? Mais nada. Vamos então encerrar por aqui. Já passou da hora, 5 minutos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado aos organizadores da ISCOM Rio de Janeiro por mais essa oportunidade. E até a próxima. Hare Krishna, Jai, Sri Prabhupada aqui, Jai, Dantaraj Srimad Bhagavatam aqui, Jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Vamos encerrando.